Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Pois é, começando mais uma semana e essa a primeira semana de 2022 e olha, tem muitas situações referentes ao Vasco nessas próximas semanas, nesses próximos dias e a gente vai trazer aqui nesse canal Ave Mais, também nesse Acorda Vascaíno, pedindo para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e claro, sempre compartilhar. Copia o link e joga para todo mundo que você conhece, porque já tem informações logo pela manhã nessa segunda-feira, lembrando que o canal Ave Mais tem um parceiro e esse parceiro é a 1xBet. Olha, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai lá, tem um link, copia e cola lá no link, clica lá, faz o cadastro e faz o seguinte: coloca a palavra promocional Ave Mais, porque vai ser a aposta dobrada. Tudo que você colocar vai ser multiplicado por 2, ou seja, colocou 10 ganha 20, colocou 20 ganha 40 e assim sucessivamente. É essa parceria que tem a 1xBet com o canal Ave Mais. É importante seu cadastro com a palavra promocional Ave Mais, tudo junto, e com certeza vai fortalecer ainda mais você que pode ter ganhos rápidos e bons ganhos e também essa parceria aqui com a 1xBet e o canal Ave Mais. E nessa segunda-feira o time do Vasco se apresenta. Mas olha só, se apresenta o time do Vasco, o elenco? Pois é, torcedor, o Vasco contratou muito pouco até agora, oficialmente 6 jogadores, e desses 6, o Luiz Cangá nem vai se apresentar por ter contraído a Covid-19, vai ficar um período de quarentena para depois voltar a treinar. E o torcedor do Vasco segue muito preocupado, agoniado e olha, bem triste em relação a essa situação do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque vem perdendo muitos jogadores pela questão de grana. O Vasco deve ao seu elenco salários, deve a funcionários, deve a pessoas que são PJs no clube e deve até ao futebol feminino. Tá bem complicada essa situação do Vasco e até para trazer reforços isso fica ainda pior. O Flávio Dias vai trazer muitos detalhes no nosso Bom Dia Gigante daqui a pouquinho, 10 horas da manhã lá no canal Atenção Vascaínos, sobre essa situação de jogadores, até mesmo jogadores estrangeiros, mas vai ter todos os detalhes lá no Bom Dia Gigante. Aqui eu quero trocar essa resenha com vocês porque, olha, tá bem complicado. O técnico Zé Ricardo vai começar hoje a fazer o trabalho, o time se apresenta hoje pela manhã, tem treino pela manhã, tem treino à tarde, assim como toda semana até quinta-feira, treino em 2 turnos. Na sexta vai ter treino apenas na parte da tarde, assim como no sábado que vai ter treino também em 2 períodos e no domingo é folga. Mas olha, o Vasco precisa apresentar novas contratações, tem a situação do Raniel e do Vitinho que já estão viajando, podem sim estar chegando ao Rio de Janeiro e assinar com o Vasco essa semana, mas está faltando bem mais jogadores. Até porque, se você parar para analisar em relação ao time titular do Vasco, hoje com os jogadores que estão no elenco, ficaria mais ou menos assim, ó. Thiago Rodrigues, o goleiro, o Léo Matos na lateral direita, porque praticamente vai ser o titular, até porque o Vasco já disse que contratou um lateral direito, mas até agora não anunciou ninguém. Tem a situação do Caio Tenório, mas o Léo Matos, em princípio, ficaria como titular nesse momento, porque não tem outro lateral direito. Na zaga, Anderson Conceição e Ulisses, até porque o Luiz Cangá vai demorar para se apresentar. Não tem outro zagueiro, tem só o Menezes que subiu agora do sub-20 para o time profissional. Lateral esquerdo, você tem 2 jogadores, o Edmar e o Riquelme. Acredito até que o Edmar deve ser o titular. No meio-campo, você tem o Yuri Lara, beleza. E os outros jogadores? Você tem ali a posição de segundo volante. Quem jogaria? O Bruno Gomes, o Vasco está tentando negociar. O Caio Lopes, o contrato se encerra no final de janeiro. Tem o Galarça e tem o Juninho. Qual desses 2 jogadores jogariam ao lado do Yuri Lara? Além do Nenê como meio-campista ofensivo. Mas o Vasco jogaria com 3 meio-campos e 3 atacantes? Não sei. Se jogar com 4 meio-campos, o Isaac, agora recém-contratado, poderia ser esse jogador. Ou caso até mesmo do MT, Laranjeira, mas eu acredito mesmo que o Isaac ficaria com essa vaga, por enquanto, como não vem nenhum outro jogador. E lá na frente, os atacantes. Olha, isso que está mais complicado. O Vasco praticamente não tem centroavante, tem a situação do Caio Magno, do Thiago Reis que está voltando, que deve se apresentar, mas deve ser negociado, mas não tem outros, só tem esses 2 no elenco atual do Vasco. Tem a questão do Laranjeira, que até já jogou de centroavante, mas acredito que vai ser mesmo como meia. E nas pontas, tem John Sanches e Gabriel Peck. Só para vocês terem uma ideia do desenho do time do Vasco. Tá muito ruim, tá muito complicado. Vários jogadores da base, dos 36 jogadores que o Vasco tem profissional hoje, 26 da ação da base, ou seja,
é muito complicado, o Vasco precisa urgente contratar novos jogadores, porque olha, a situação está bem complicada visando a temporada 2022, que vai ser uma temporada ainda mais difícil, encurtada por conta da Copa do Mundo no final do ano. A Série B do Campeonato Brasileiro já começa em março, o Vasco vai ter que agilizar essa situação, o Campeonato Carioca praticamente vai ser um laboratório, o Vasco vai fazer um laboratório no seu elenco e até mesmo com outros jogadores que possa contratar do estadual do Rio ou até mesmo de São Paulo, de Minas, que são estaduais mais badalados, porque olha, a situação está bem complicada. Quando o Vasco vai ter um elenco praticamente formado, não tão certo, não tão fechado, mas precisa montar principalmente um time titular que hoje não tem. E eu quero saber a sua opinião, como é que você está vendo todo esse trabalho no Vasco? A questão de grana é uma questão complicada, mas olha, tá vergonhosa essa situação do Vasco, da gestão do Vasco, da situação do futebol e principalmente do time para 2022. Tá deixando o torcedor, até eu que não tenho cabelo, com as pontas lá em cima porque tá complicado demais. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia que é sempre importante. Grande abraço para vocês, ótima segunda-feira, a melhor segunda-feira de suas vidas, a primeira do ano e daqui a pouquinho lá no Bom Dia Gigante eu volto com muitas informações, participação do Jean Faísca, do Flávio Dias trazendo as informações sobre reforços do Vasco. Tá imperdível 10 horas da manhã lá no canal Atenção Vascaínos no nosso Bom Dia Gigante. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Grande abraço, tamo junto, valeu, até daqui a pouco, tamo junto, abraço, fui!